No final do mês de junho, Jacqueline Dulac conquistava o prêmio Rose d'Or da canção francesa. Mas a crítica apontava Michel Polnareff como seu preferido, abrindo uma carreira de sucesso para Love Me, Please, Love Me. Vous interprétez sa chanson Love Me, Please, Love Me. Love me, please, love me. Julho era o mês da Copa do Mundo e da derrota do Brasil, da tristeza de milhões de brasileiros, da revolta de muitos, de acusações aos dirigentes da seleção, de críticas à atuação de jogadores e de juízes. Foi o mês também do ato complementar número 16, de fidelidade partidária e de cassações que atingiram deputados gaúchos. No Rio, continuavam repercutindo as notícias sobre a situação na Argentina, assunto de entrevista coletiva do ministro Juracy Magalhães no Itamaraty. Compreendemos por experiência própria que, por vezes, a adoção de medidas excepcionais é a melhor maneira de preservar a essência democrática e tornar possível no futuro seu plano de desenvolvimento. Pouco depois, o Brasil reconhecia o novo governo militar argentino. No Recife explodiam bombas de alto poder, matando 2 pessoas num dos mais graves atos terroristas ocorridos no Brasil. E o ministro Juracy Magalhães acusava comunistas do exterior pelo crime. No Rio, o presidente de Israel recebia o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo o senhor Zalmar Shazar falado da luta de seu povo pela sobrevivência. Chegava então o triste dia da derrota brasileira no Campeonato Mundial de Futebol. I welcome all our visitors and feel sure that we shall be seeing some fine football. It now gives me great pleasure to declare open the 8th World Football Championships. O primeiro jogo do Brasil era contra a Bulgária, em Liverpool, e terminava bem. O segundo jogo provocava onda de pessimismo entre os torcedores. Sem Pelé, o Brasil perdia por 3-1 para a equipe da Hungria. E no dia seguinte, o pessimismo aumentava. Com a vitória de Portugal sobre a Bulgária por 3-1, tornava-se ainda maior o desânimo dos torcedores. Otto, mas vamos falar sobre o Brasil um pouco, Otto. E o Brasil, como eu disse, não acelerar o andamento. E, sobretudo, se não usar os pontas de maneira melhor, a coisa vai ser difícil. E no dia 17, confirmavam-se os prognósticos pessimistas, até dos mais otimistas torcedores. Portugal vencia o Brasil por 3-1, eliminando de vez a seleção verde-amarela. Em Londres, dias depois, a Inglaterra sagrava-se campeã mundial de futebol após vencer a Alemanha por 4-2 na prorrogação. Em terceiro lugar ficava Portugal e em quarto a União Soviética. E Frank Sinatra derrotava o Ye Ye Ye, voltando aos primeiros lugares das paradas de sucesso em todo o mundo com Strangers in the Night. Agosto não foi dos meses mais tranquilos de 1966. Registraram-se várias crises políticas, discussões em torno do problema do controle de natalidade, atritos entre o Estado e a Igreja, manifestações estudantis e repressão policial a manifestações contra o pagamento de anuidades. E a Câmara de Soares seria na Gávea para o Grande Prêmio Brasil de 1966. Atenção! No terreno esportivo, houve qualquer coisa como uma reabilitação dos brasileiros. Um cavalo nacional ganhava mais uma vez o Grande Prêmio Brasil. A vitória de Zenabre, segundo os surfistas, foi uma das mais brilhantes ocorridas na Gávea.
É o tri para Zenabri, folgando Zenabri. 2 e 3 para Randall em segundo, Calcado em terceiro, Gastão em quarto, Lorde Ricardo em quinto. Sobre Falque, ovação na ponta, Falque, o brasileiro Zenabri. E o Santos reabilitava o nosso futebol, vencendo o Benfica por 4-0 em Nova York. Através de decreto-lei, o governo fixava o controle sobre os salários. E em Washington, na Câmara dos Representantes, anunciava-se o pedido brasileiro para a fixação do controle de natalidade no país, dando origem a uma série de discussões em torno do assunto. O clero manifestou-se pela palavra de Dom José de Castro Pinto, bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Sugeriria, então, a todos aqueles que estão desejando fazer despesas para controle da natalidade, em vez de lançar estes recursos nesse sentido, lancem esses recursos para educar o nosso homem, o homem brasileiro, para fomentar a produção e, desta maneira, vai desaparecer qualquer problema. No Texas, um jovem estudante de arquitetura assassinava a tiros 13 pessoas, sendo morto pela polícia em seguida. E em Nova York chegavam os Beatles, agitando o mundo da jovem guarda norte-americana. Com um ato complementar, o Marechal Castelo Branco determinava o retorno da cédula individual para municípios com população inferior a 100 mil habitantes. E o general Amaury Cruel deixava inesperadamente o comando do 2º Exército para poder transferir-se para a reserva no posto de Marechal e capitalizar apoio político da oposição. Em Fortaleza, o comandante da 10ª Região Militar acusava o padre Helder Câmara de agitador e dava início à crise entre o Estado e a Igreja, objeto de muito noticiário da imprensa no Brasil e no exterior. Dias depois, o general Souza Aguiar era nomeado comandante do 4º Exército. A cada uma destas instituições cumpre o dever de zelar pela grandeza da nação, porque o clero, em sendo universal, aqui, dentro dos nossos limites geográficos, ele é um credo, antes de mais nada, brasileiro. E a música popular brasileira ficava de luto. Morria Orestes Barbosa, considerado um dos nossos maiores compositores. Em Pequim, a Guarda Vermelha tomava severas medidas contra os costumes ocidentais. Setembro foi o mês das agitações estudantis. Na Guanabara, fatos da maior gravidade ocorreram, registrando-se sérios atritos entre estudantes e policiais com centenas de feridos. Foi também o mês das eleições indiretas para governador de 12 estados. Uma parada militar comemorava o 144º aniversário da independência do Brasil, transcorrendo animado o dia 7 de setembro de 1966. Em Joanesburgo, era assassinado o primeiro-ministro racista da África do Sul, Hendrik Verwoerd, ao mesmo tempo em que se iniciavam os atritos entre estudantes e policiais no Brasil e em outros países da América Latina. Em São Paulo, a polícia não permitia a realização do Congresso Estudantil. E no Rio, o ministro da Educação garantia a manutenção da Lei Suplicy, apontando comunistas como responsáveis pelas agitações. Que é justamente o que a lei faz. Quando ela manda cobrar ao rico, é para que haja recursos para dar ao pobre, não apenas a isenção,
mas também esta bolsa que é necessária à sua manutenção. As palavras do ministro de nada adiantaram. E as agitações continuaram, culminando com os incidentes na Faculdade de Medicina, Praia Vermelha, onde os estudantes se homiciaram, sendo retirados à força pela Polícia Estadual. Com um veemente apelo à paz no Vietnã, o Papa Paulo VI divulgava a encíclica Rosários à Mãe de Cristo, e em Nova York realizava-se a 21ª sessão da Assembleia Geral da ONU. Numa reunião em Brasília, o MDB decidia proibir que seus representantes votassem no Marechal Costa e Silva nas eleições indiretas de 3 de outubro. Na Argentina, 18 peronistas sequestravam um avião comercial e invadiam simbolicamente as Ilhas Malvinas. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou, a minha gente... 2 sucessos surgiram em setembro durante um festival de música popular realizado em São Paulo. A banda de Chico Buarque de Holanda e Disparada de Geraldo Vandré e Tel. Mais de 100 mil gravações de A Banda eram vendidas em poucos dias no Rio e em São Paulo, batendo recordes nunca antes registrados no país. A banda tornou-se em poucos dias sucesso surpreendente. Disparada bateu também recordes, trazendo para as grandes cidades a música sertaneja de Tel e os versos de Geraldo Vandré. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo. Outubro foi o mês da eleição do Marechal Costa e Silva e do recesso do Congresso. Na base da Barreira do Inferno em Natal, era lançado um foguete Nike Cajun de pesquisas meteorológicas. 3, 2, 1, 0. Com a oposição só comparecendo para declarar-se contra as eleições indiretas e logo se retirando, o Congresso elegia dia 3 o Marechal Costa e Silva para a presidência da República. O presidente eleito prometia não tomar a iniciativa de anistias e anunciava uma política econômico-financeira mais humana. Sem controle da inflação, não há perspectiva favorável ao desenvolvimento. A política de desenvolvimento de meu governo, ainda em elaboração, como disse anteriormente, levará em grande conta essa verdade. O Pierrot apaixonado que vivia só cantando. Morria Heitor dos Prazeres e era sepultado com cânticos de pastorinhas. O dia do compositor era comemorado com missa na Candelária e muitas rememorações, inclusive a de Donga, que disse não terem sido fáceis os primeiros dias do samba. Porque quando o cidadão era sambista, é pior que ser comunista, atualmente. É um caso muito sério. A União Soviética transferia suas tropas da Europa Oriental para a fronteira com a China e a Guarda Vermelha ocupava uma faculdade em Pequim porque o diretor não dava tempo para o estudo das obras de Mao Tse-tung. A crise no Congresso começou dia 12, com as suspensões dos direitos políticos de 10 pessoas, inclusive 6 deputados. O senhor Adalto Lúcio Cardoso reunia a oposição em plenário, dando a palavra aos cassados, e o deputado Adolfo de Oliveira considerava as cassações o fruto da violência e do ódio. A sessão do dia 19 foi encerrada sob grande nervosismo e exaltação. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a ordinária da manhã às 13h30. A seguinte ordem do dia, a mesma da sessão de hoje, passando a votação. Mas a nova sessão não se realizou, porque naquela mesma noite, o presidente da República decretava o recesso do Congresso
e tropas, sob o comando do coronel Meira Matos, promoviam a retirada dos deputados num corredor polonês. É tão triste dizer adeus. A música popular perdia Nelson Lins de Barros, parceiro de Carlos Lyra em sucessos no teatro e no disco. A música erudita perdia em Munique Wilhelm Wagner, neto de Richard Wagner e diretor artístico do Festival de Bayreuth. A parte brasileira do Festival Internacional da Canção era vencida por Saveiros, com interpretação de Nana Caymmi. Mas o público preferia a terceira colocada, Dia das Rosas, com Maísa. Eu procuro você, a rainha de nós. Klaus Schell vencia o Festival do Cinema Amador J.B. Mesbla com o filme Força do Mar. E o senhor Carlos Lacerda divulgava sozinho o manifesto da Frente Ampla, pregando a união de forças contra o inimigo maior. A pressão do governo contra os possíveis signatários desse documento é muito forte. Ainda ontem foram convocados para a IPM, com a condição de não divulgarem a sua convocação, vários antigos auxiliares diretos e da confiança pessoal do ex-presidente Juscelino Kubitschek. E o mês chegava ao fim com a vitória da alemã Inge Blöck no Festival Internacional da Canção, interpretando Pergunte ao Vento. Mas as preferências do público eram para o inglês Wayne Fontana, que cantou Gina e não figurou entre os 3 primeiros. You understand me when I'm down. You know me. As eleições do dia 15 e a renúncia do deputado Adalto Lúcio Cardoso à presidência da Câmara dominaram o noticiário em novembro. Começava o horário de verão, criava-se comissão para examinar o aumento do funcionalismo e uma tentativa de golpe militar na Venezuela era esmagada com a morte de seu líder. O ministro Roberto Campos vetava o aumento de 100% ao funcionalismo. O Brasil derrotava os Estados Unidos na Taça Davis de tênis em Porto Alegre. O neonazismo ganhava força na Alemanha Ocidental. E os republicanos levavam vantagem nas eleições norte-americanas, elegendo 22 entre 35 governadores. Eram suspensos os direitos políticos de mais 18 pessoas, inclusive do jornalista Hélio Fernandes. As eleições do dia 15 transcorreram em calma e cumpriram as previsões na Guanabara com vitória ampla da oposição, mas surpreenderam no interior com vitória da Arena em quase todos os estados. O senhor Mário Martins, eleito senador pelo MDB carioca, dizia que o povo não teve realmente oportunidade de escolher os que desejaria. Esta eleição que não foi propriamente uma eleição democrática, porque ela foi perturbada pela presença intempestiva e espúria do governo na escolha dos candidatos, eliminando uns, ameaçando outros, caçando outros também. A nave espacial Gemini 12 voltava à Terra após comprovar a capacidade do homem de trabalhar no espaço. Um choque de trens da central matava 33 pessoas na entrada da estação de Olinda. E o presidente da República decretava, dia 18, a unificação da Previdência Social. Em Lisboa, Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek lançavam um manifesto prevendo a criação do Partido Popular. Luar, espere um pouco que é pro meu samba poder chegar. E a Rádio Jornal do Brasil premiava como a música do ano Olê Olá, de Chico Buarque de Holanda. Os
sol chegou antes do samba chegar. A Justiça Militar aprovava o arquivamento do IPM do Partido Comunista com relação ao senhor Negrão de Lima e outros, e as Cortes da Espanha acatavam a reforma constitucional proposta pelo generalíssimo Franco. Em carta ao senador Daniel Krieger, o presidente da República comprometia-se a não caçar mais mandatos no atual Congresso. E o Vietcong propunha uma trégua de Natal, logo aceita. A mesa da Câmara confirmava as 6 últimas cassações de mandatos parlamentares e o senhor Adalto Lúcio Cardoso cumpria o que antes prometera. Em face do exposto, senhores deputados, firmei a irrevogável decisão de renunciar, como agora renuncio, à presidência da Câmara. E o mês chegava ao fim com o IBRA executando uma estranha reforma agrária. Expulsava camponeses e crianças de suas casas e os deixava ao relento, enquanto as camas eram ocupadas por soldados. Dezembro foi o mês do ato institucional número 4, da divulgação do texto da nova Constituição, dos debates em torno do assunto e um certo ar de crise entre o Legislativo e o Executivo. As festas de Natal e Ano Novo chegaram sem muita animação, enquanto se revelava que o custo de vida em 1966 havia subido em cerca de 40%. Pela primeira vez no Brasil, apresentava-se o Oratório de Natal de Bach, sob a regência do maestro alemão Karl Richter. O Quarteto Instrumental de Ópera de Munique executou as 3 primeiras cantatas do oratório na Sala Cecília Meirelles e no Teatro Municipal, em apresentações sucessivas. Julgado à revelia, já que se encontrava no Uruguai, o civil Adilson Pimentel era condenado a 5 anos de prisão por atentado contra o presidente da República, enquanto resultados finais de apurações das eleições de 15 de novembro no interior davam ampla margem de vitória aos candidatos da Arena. Na Alemanha Ocidental, Kurt Kissinger era eleito chanceler. O TAN era reeleito para a Secretaria-Geral da ONU por mais 5 anos. Na Índia, o Brasil perdia a Taça Davis de tênis depois de uma série de brilhantes vitórias. Em São Paulo, o Cruzeiro de Minas vencia o Santos pela 2ª vez e se sagrava campeão da Taça Brasil. E pelo ato institucional número 4, o presidente da República convocava o Congresso Nacional para um período extraordinário de sessões, entre 12 de dezembro e 24 de janeiro, para votar a nova Constituição. Navega, navega, navio, aproveita o balanço do mar. Navega, navega, navio, aproveita... No Hospital Central da Marinha, falecia o autor de Balanço do Mar. Mas a vontade é de chegar. Zil Rosendo era cabo da Marinha e fazia suas músicas durante viagens em navios de guerra. No mesmo dia 14 de dezembro, morria Rubem Berta, um dos pioneiros da aviação comercial brasileira. E no dia seguinte, o mundo tinha outra morte a lamentar. No hospital de Hollywood, morria o desenhista e produtor cinematográfico que durante anos e anos alegrou meio mundo com seus desenhos, seus filmes e suas histórias em quadrinhos. Walt Disney tinha 65 anos e havia sofrido extirpação de um pulmão dias antes.
No Congresso, continuavam os debates em torno do projeto da nova Constituição, que entrará em vigor a 15 de março, quando o Marechal Costa e Silva tomará posse da presidência da República. O presidente eleito, a esta altura, encontrava-se na Europa realizando viagem de observação. No dia 17, uma notícia abalava o mundo musical. Morria Silvinha Telles em desastre de automóvel perto de Maricá, no estado do Rio. Poucos dias antes, Silvinha Telles tinha feito declarações em Düsseldorf, Alemanha, sobre a música popular brasileira no exterior. No Brasil já é diferente. Agora a bossa nova aqui está sendo muito divulgada por Astrid Gilberto, muitos discos, e toda a música de Tom Jobim, tudo que é de bom, enfim, bossa nova, está sendo bem divulgado. No país e no exterior, criticava-se o envio de mensagem do Executivo ao Congresso propondo nova lei de imprensa. Eu entrei numa bola, o Ladeira veio por detrás de mim e me tocou o pé sem bola. Aí eu vi que eu fui pra dentro. Vencendo o Flamengo, o Bangu sagrava-se campeão carioca de futebol numa das mais agitadas partidas dos últimos tempos, interrompida 19 minutos antes do seu final. O negócio do Paulo Henrique agrediu o Ladeira começou a boca saindo sangue, o Ladeira foi a forra, o Paulo Henrique pegou o Paulo Henrique também. Aí começou o sururu. Em Brasília, o presidente Castelo Branco assinava decreto-lei aumentando o funcionalismo civil e militar em 25% e os autárquicos em 20%. E o ano terminava com músicas de Natal, votos de boas festas e feliz ano novo. Assim passou o ano de 1966, em matéria de música e informação. Não foi dos piores, não foi dos melhores. Foi apenas mais um ano. Agora, apagam-se todos os vestígios de 1966. Começarão a brilhar as luzes de um novo ano. Também em 1967, o Banco Agrícola Mercantil estará ao seu inteiro dispor. Procure-o. Utilize os seus serviços. Então você comprovará que o Banco Agrícola Mercantil é realmente um bom vizinho. Este foi um retrato do ano de 1966 em música e informação. A Rádio Jornal do Brasil e o Banco Agrícola Mercantil apresentaram um relato dos fatos mais importantes do ano, na Guanabara, no Brasil e no mundo.